Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui junto comigo e junto com o Vibe Cursos em busca da sua aprovação. Hoje nós iremos tratar sobre uma lei importantíssima para a sua aprovação no concurso público. Que lei é essa? A Lei 8429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Eu sou o professor Teófilo Silva, professor de Direito Administrativo da Vibe Cursos, e juntos vamos gabaritar esse assunto para o seu concurso. Para iniciar, nós precisamos saber o que iremos tratar no nosso encontro de hoje. Iremos primeiramente falar sobre a introdução a respeito da Lei 8429, tá? Então iremos falar rapidamente sobre a introdução, sobre pontos importantíssimos para que você entenda o contexto da improbidade administrativa, tá? Para que você saiba qual é o caráter dessa lei, qual é o caráter da punição da Lei 8429. Depois iremos falar sobre probidade e improbidade administrativa, se são a mesma coisa, se não, tá? Iremos tratar um pouco a respeito disso. E iremos avançar um pouco aqui para o segundo tópico, no qual iremos falar a respeito da exigência constitucional de um tratamento específico para a proteção da probidade administrativa. Em qual local da Constituição nós iremos encontrar essa base de sustentação para a Lei 8429. Avançando um pouco, iremos falar da defesa constitucional da moralidade administrativa, como a Constituição Federal de 1988 impõe requisitos e coloca requisitos para que e ferramentas para que haja essa defesa da probidade administrativa. Iremos falar sobre isso também. Passando um pouco, iremos agora adentrar na Lei 8429. Nosso objetivo aqui, tá, é falar sobre os pontos principais da lei. Você que está estudando para concurso público, você tem que estudar de forma estratégica, tá? Primeiro, você tem que reconhecer os pontos que mais cairão no seu concurso público e na sua prova. Não se engane, tá? Você tem que fazer a melhor gestão do seu tempo para poder você gabaritar a sua prova. E nesse sentido, nós aqui da Vibe Cursos, nós nos preocupamos justamente com isso, de verificar aqueles pontos-chave para que você não se debruce em buscar. A gente já vai entregar isso para você, tá? Então, por isso que nós iremos falar agora sobre sujeito passivo, tá? Quem pode sofrer com os atos de improbidade administrativa. Depois iremos falar sobre sujeito ativo, quem pode praticar, quem é atingido, tá? Caso cometa um ato pela Lei 8429. Depois iremos falar do elemento subjetivo, ou seja, se é cabível dolo, se é cabível dolo específico exigido, ou o dolo genérico é suficiente, se pode haver um ato de improbidade movido por culpa, tá? Então tudo isso a gente vai falar no tópico 6. No tópico 7, nós iremos falar sobre os 3 tipos de espécies de ato de improbidade administrativa, tá? Segundo hoje, a nova regulamentação da Lei 8429. Seguindo, nós iremos falar sobre as penalidades, as penas aplicadas para cada tipo de espécie de ato de improbidade. E, para finalizarmos o conteúdo teórico, iremos falar sobre a ação judicial, os principais aspectos, tá? Aqueles aspectos, aqueles pontos que mais caem em concurso público e que você tem que saber e ter bastante confiança. E nós estamos aqui justamente para isso, para facilitar o seu entendimento, para que você gabarite esses assuntos no seu concurso público. E para finalizar o nosso encontro, nós iremos fazer o quê? Muitas e muitas questões. É por meio dessas questões que você vai visualizar como a teoria que a gente estudou até agora é aplicada no seu concurso, tá? Para que você faça aquele estudo estratégico que a gente conversou. Não adianta você estar estudando, estar lendo várias leis, decorando artigos de lei, se você não sabe se esse artigo é cobrado e como é cobrado no seu concurso. Então, por meio dessas questões, você vai ter essa vivência para poder filtrar aquilo que mais interessa para o seu concurso. Tranquilo? Ementa fechada, sumário fechado, e a partir de agora nós iremos ingressar no estudo da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos lá. Formas de punição de agentes públicos. Senhoras e senhores, vocês sabem que é comum a gente ouvir que há 3 instâncias de punição do agente público, tá? O mesmo ato do agente público pode ser punido na esfera civil, na esfera criminal, na esfera penal, tá? E na esfera administrativa.
Só que a lei de improbidade administrativa veio para quebrar um pouco essa tríade. E por quê, professor? Porque ela não se encaixa propriamente em nenhuma dessas três instâncias, tá? A doutrina, senhoras e senhores, a doutrina ela vai falar que a lei de improbidade administrativa ela vai ter o caráter civil. Então decore isso, tá? Caráter civil. Ela nem é civil propriamente dita, nem é criminal e nem é administrativa. Porém, ela possui o caráter civil. E veja, os senhores sabem que sempre que a doutrina não consegue encontrar onde encaixar propriamente aquele estudo jurídico, ela cria uma quarta categoria, uma outra categoria, e geralmente a denomina de sui generis, ou seja, algo um pouco diferente, tá? Então, é justamente aqui, nesse caráter sui generis, que nós temos a lei de improbidade administrativa. Vamos com um exemplo. Imagine Zezinho, tá? Agente público, tá? Estatutário, tudo certinho. Ele verifica lá no seu departamento que há uma grande quantidade de materiais de construção, tá? E ele verifica ali no cantinho algumas latas de tinta que são bastante valiosas e que se ele retirar, dificilmente, ele pensa, tá? Que dificilmente alguém vai notar. Então ele vai lá, verifica, retira a primeira lata, ninguém nota, retira a segunda lata, ninguém nota, e a partir daí ele vai, retira a terceira e a quarta lata e utiliza essa tinta para pintar algum cômodo da sua casa. Ele fazendo isso, senhoras e senhores, ele vai estar incorrendo nessas quatro, entre aspas, instâncias de punição, tá? Então, por esse ato, ele vai aqui, por exemplo, poder receber uma ação de reparação, para poder reparar o dano, tá? E veja, ele também pode sofrer uma ação penal, tá? Possivelmente pelo crime de peculato desvio, tá? E por esse crime de peculato desvio, ele pode sofrer várias punições, tá? Ele pode sofrer, veja, pena restritiva de liberdade, ele pode receber multa, tá? Ele pode receber a perda da sua função e ele pode ser obrigado também a reparar o dano, certo? Em virtude de quê? De uma ação penal. E veja, administrativamente, nós sabemos que ele também poderá ser réu, tá? Pode ser sujeito passivo de um procedimento administrativo disciplinar, de um PAD, pelo cometimento de uma transgressão administrativa disciplinar. E por meio desse PAD, pode resultar, por exemplo, em multa, tá? Por exemplo, na obrigação de reparar o dano e, por exemplo, na perda da sua função, do seu cargo, tá? Então veja, senhoras e senhores, nessas três instâncias ele pode receber a mesma penalidade, reparar os danos. E por essas duas, criminal e administrativa, por exemplo, ele pode ter uma pena penal, tá? Uma sanção penal de perda da função e uma sanção administrativa também de perda do seu cargo. Agora, nesse caráter sui generis, nós teremos a incidência da Lei de Improbidade Administrativa, tá? A Lei 8429 de 1992. E por meio dessa Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público, que é o legitimado ativo, ele vai promover uma ação civil pública, tá? E por meio dessa ação civil pública, esse agente pode ter várias penalidades em virtude da Lei de Improbidade Administrativa. Quais, professor? Exemplos: multa, dever de reparar o dano e perda da função. Então veja, por meio do mesmo fato, em virtude do mesmo fato praticado, esse agente, o Zezinho, que foi lá e desviou aquelas latas de tinta do seu departamento, ele pode sofrer 4 penalidades distintas em virtude da aplicação de 4, entre aspas, instâncias, tá? Então a Lei de Improbidade Administrativa veio para também punir o agente quando ele praticar um ato considerado passível de incidência da Lei de Improbidade Administrativa.
Tranquilo? Então, a partir de agora, nós iremos estudar um pouco o que você já consegue perceber a gravidade das sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Inclusive, pode dar suspensão dos direitos políticos, tá? Então, não é uma lei qualquer, não são punições qualquer, tá? Então, por conta disso, veio o legislador, por meio da Lei 14.230 de 2021, Lei 14.230 de 2021, e fez diversas alterações na Lei 8429. Essas alterações, senhores, veio para tornar a lei um pouco mais rígida no que diz respeito à aplicação das sanções, veio também para tornar a lei um pouco mais garantista, ou seja, conceder mais direitos fundamentais para aquela pessoa que está ali no banco dos réus, sendo acusado, tá? De um ato de improbidade administrativa. Então, em virtude disso, foi necessário, entendeu, o legislador, expor expressamente que o sistema da improbidade administrativa deve ser aplicado o chamado direito administrativo sancionador, na sigla que a doutrina coloca, de DAS. Veja, o direito administrativo sancionador, ele veio justamente após verificar que as punições oriundas de leis, como a Lei de Improbidade Administrativa, ou punições oriundas de procedimentos administrativos disciplinares, são punições severas. Então, por conta disso, deve sim ter uma garantia maior para aquela pessoa que está sendo acusada, tá? Que está sendo processada. Então, por conta disso, pegou-se lá do direito penal emprestado alguns princípios garantidores. Então, por exemplo, nós iremos ter incidência, tanto do PAD quanto aqui na Lei de Improbidade Administrativa, de princípios bastante relevantes. Vou dar o exemplo de alguns deles, tá? Princípio da legalidade, por exemplo. Princípio da legalidade no sentido de que o legislador entendeu que os atos de improbidade administrativa, antes das alterações promovidas pela Lei 14.230, eram tipificações muito abertas e abstratas. Então, era muito passível e muito comum alguns administradores, algumas pessoas que se envolviam, que se relacionavam com a administração pública, figurarem no banco dos réus por acusações genéricas, tá? por vezes genéricas, e isso iria de encontro à segurança jurídica. Por isso que eles colocaram esse direito administrativo sancionador e retiraram algumas tipificações, alguns atos considerados de improbidade administrativa da lei de improbidade. E com isso, eles tentaram enxugar para, na tentativa deles, o rol se tornar um rol taxativo. Mas veja, quando a gente for analisar os artigos 9, 10 e 11, nós iremos verificar lá que não foi bem assim. Tá? Que o legislador teve essa intenção. Os deputados federais, na época lá da discussão do projeto de lei, falavam muito a respeito disso, de tornar um rol taxativo, mas a gente vai ver que o artigo 9, 10 e 11, ele meio que não deixou essa questão bem sedimentada. Lá no final ele fala assim, notadamente os seguintes atos, ou seja, essa palavra notadamente dá a entender que aquele rol ali é exemplificativo. Então, veja, essa questão, se o princípio da legalidade, no sentido de deixar a tipicidade mais rígida no que diz respeito aos atos considerados atos de improbidade, se vai ser um rol taxativo ou exemplificativo, a gente vai ver com o passar do tempo, com a aplicação e com as decisões judiciais a respeito. Hoje, a gente não tem como afirmar categoricamente se esse rol é taxativo ou exemplificativo. A doutrina ainda briga muito a respeito dessa situação. Mas nós temos outros princípios também que vão passar a incidir por meio desse direito administrativo sancionador. Nós temos, por exemplo, a intervenção mínima, tá? Nós temos, por exemplo, a individualização da pena, ou seja, princípios típicos do direito penal que agora vão ter aplicação obrigatória na lei de improbidade administrativa. Perfeito? Por meio do que? Direito administrativo sancionador. Perfeito? Seguindo, nós temos que falar a respeito do que é improbidade.
do que é probidade, do que é esse elemento, esse objeto jurídico, tá? que está sendo tutelado pela lei de improbidade administrativa. A doutrina fala, em breves palavras, que o dever de probidade é justamente atuar com respeito ao princípio da moralidade administrativa. E aí você diz, professor, você falou bastante, mas no final das contas veio com um conceito muito vago. O princípio da moralidade administrativa, é claro que a lei vai se relacionar com isso, até porque a lei trata do quê? Improbidade administrativa. Então é daí que vem a lei 8429 de 92, com todas as suas modificações. É aqui, senhoras e senhores, que a gente vai fazer a discussão a respeito do que é de fato esse dever de probidade. Tá? A doutrina ela vai divergir entre si. Uns vão dizer, por exemplo, que moralidade é o gênero, tá? De onde vai vir, sendo maior, de onde vai vir como espécie a própria probidade. Ou seja, ele fundamenta dizendo que a probidade é um subprincípio da moralidade. Já temos outra corrente que vai entender o quê? O inverso, tá? Então essa daqui vai entender que a probidade que é maior que a moralidade. E ela fundamenta, professor, isso com base em quê? Ela diz, olha, a lei de improbidade administrativa, ela vai tutelar diversas facetas da probidade. Então, ela vai, tutelar aqueles atos que vão ensejar danos ao erário. Ora, ela vai proteger, por exemplo, os princípios administrativos. Então, a gente entende, tá, por meio dessa corrente, que a probidade é o gênero, tá, e a moralidade uma das suas espécies. Só que a gente tem uma terceira corrente que diz o seguinte, para com isso, essa discussão não vai levar a nada. Então diz o seguinte, olha, moralidade é sinônimo de probidade. E que essa discussão ela não vai passar de uma discussão meramente acadêmica, com efeito prático quase zero. E ele diz assim, olha, nós temos diversos exemplos desse tipo de aplicação, tá? Na lei. Nós temos o artigo 37 caput, tá? E nós temos, por exemplo, outro dispositivo legal, o artigo 37, parágrafo 4º, tá? E gravem esse aqui, que a gente vai falar muito a respeito desse, que vai trazer, ora falar de probidade, ora falar de moralidade, então já dá a entender a Constituição que são termos equivalentes. Então, por isso, meu aluno, que você aqui que está estudando para concurso público, que quer gabaritar essa matéria, não deve estar se preocupando tanto com esse tipo de situação. Deve ter o conhecimento, claro, dessas correntes? Claro que sim. Principalmente em provas e questões discursivas, tá? Em determinadas questões discursivas que exigirem esse tipo de conhecimento, você já tem os elementos para tratar. Olha, a probidade, nós temos 3 correntes para tratar a respeito da probidade. E ela fundamenta dessa forma, dessa forma e dessa forma. Então é importantíssimo esse tipo de conhecimento, tá? Seguindo a nossa instrução, nós temos que falar da competência para legislar sobre improbidade administrativa. Será que o Estado pode legislar sobre improbidade administrativa e trazer punições? Será que os municípios podem fazer? Veja, a Constituição trouxe algum tipo de previsão expressa a respeito? Negativo, tá? Não trouxe. Mas veja, senhoras e senhores, como é que a doutrina vai estipular essa competência? Ela vai fazer uma análise sistemática, tá? Ela vai analisar assim, olha, quando a gente for ler lá no artigo 37, parágrafo 4º,
os tipos de punições que a Constituição determina que devem ensejar em casos de improbidade administrativa, a gente vai ter punições muito graves, como o exemplo que eu dei, a suspensão de direitos políticos. Então veja, você acha realmente que o município poderia tratar de um tema tão sensível quanto esse? Claro que não, senhoras e senhores. Então a doutrina é pacífica nesse sentido de dizer que a competência para legislar sobre improbidade administrativa é restrita para a União. Então os estados e os municípios não poderiam cada um fazer a sua própria lei de improbidade administrativa prevendo punições para os atos que elas considerassem, tá? Todos os entes irão fazer a incidência da Lei 8429. Ah, professor, um agente público municipal cometeu um ato que a Lei 8429 considera como um ato de improbidade. Pronto, incidência de qual lei? Lei 8429. Ah, foi um agente estadual, 8429. Foi um agente federal, 8429. Vai se aplicar a todos, tá? A todos. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver, nem necessita que seja um agente, por exemplo, estatutário, tá? Pode ser um mandatário, um agente político. A gente vai ver as exceções do que diz respeito ao agente político. Tranquilo? Então, seguindo, nós iremos falar justamente de que agora é da base constitucional. Falamos que evoluímos o nosso tratamento da lei de improbidade administrativa, saindo de conceitos e agora entrando na Constituição Federal. A Constituição Federal vai falar da lei de improbidade administrativa, da punição por atos de improbidade administrativa, expressamente no seu artigo 37, parágrafo 4º. Veja, o artigo 37, parágrafo 4º diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Aqui a gente tem o primeiro tipo de punição, a perda da função pública. Aqui nós temos o segundo, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Quarto tipo de punição. Mas observe a parte final agora. Na forma e gradação previstos onde? Em lei, tá? Então, não é a Constituição que está punindo. A lei diz, olha, lei, você tem que prever esse tipo de punição aqui. Agora, você tem liberdade para estipular a gradação dos atos de improbidade. Vão ter atos de improbidade que você, lei, pode considerar que eles são gravíssimos e merecem todas essas punições. Só que pode existir outros tipos de atos administrativos, de atos de improbidade administrativa, que você considere que só mereça 2 ou 3 desse tipo de punição. Então, quem vai estipular? A lei, tá? E ao final, ele ainda diz, ó, sem prejuízo do quê? Da ação penal cabível. Então ele já vem para tirar aquela situação do tal do bis in idem. Ele diz, olha, não é bis in idem, a própria Constituição já está determinando essa separação de instância, tá bom? Então vamos lá. Veja, por meio dessa lei, nós temos as seguintes penas possíveis. Vamos lá, vamos destrinchar elas junto comigo. Primeiro, suspensão dos direitos políticos. Senhoras e senhores, prestem atenção na palavra. Eu falei suspensão, eu não falei cassação. Cassação de direitos políticos é totalmente diferente de suspensão. E aqui vocês têm que se lembrar do artigo 15, inciso 5º, que diz: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de improbidade administrativa, tá? Então, suspensão dos direitos políticos. A próxima, indisponibilidade dos bens. Próxima, ressarcimento ao erário. E a próxima, perda da função pública. Veja, senhoras e senhores, nós temos aqui a seguinte questão: será que a lei poderia criar penalidades fora desse rol aqui? Sim ou não? Sim, tá? Pode sim. A Constituição deixou obrigatório esse tipo de previsão na forma gradativa, que a gente vai ver como é feito esse tratamento pela Lei 8429. Mas pode haver sim outros tipos de punição. A lei pode prever
Professor, e a lei prevê, a lei 8429 prevê algum tipo de punição diferente dessa daqui? Sim, prevê. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Prevê, ó, a proibição de contratar com o poder público. Lembrem, imagine que existe uma determinada empresa que colui com um agente público, já ingressa numa licitação nitidamente fraudulenta. Na hora de entregar os bens que foram listados, tá, o objeto da licitação, ela entrega esses bens aquém daquilo que foi contratado. Ou seja, totalmente fora aí da legalidade e da probidade administrativa. Essa empresa, seus agentes que estão envolvidos diretamente com esse ato, serão sim, junto com o funcionário público que facilitou essa, e fez toda essa arrumação da licitação direcionada, irão incidir aqui como sujeito ativos de atos de improbidade administrativos e serão réus naquelas ações civis públicas, tá? Então veja, essa pessoa que fez diretamente esse ato poderá ser proibido de contratar com o poder público, de participar, por exemplo, de novas licitações por determinado período de tempo. Então, sim, a lei pode trazer outros tipos de punição que não é essa daqui, que não é esse rol que está exposto para os senhores, tá? Seguindo, senhoras e senhores, iremos falar sobre a defesa constitucional da moralidade administrativa. Defesa constitucional da moralidade administrativa. Professor, como é que se dá essa defesa constitucional e o que é? A defesa constitucional é a forma como a Constituição vai entregar elementos para que o Estado ou o próprio povo consiga defender a moralidade administrativa. E existem duas ferramentas distintas para fazer essa defesa. A primeira situação, primeira forma, é por meio da ação popular, tá? Que é um remédio constitucional. Perfeito. Então, vocês que estudaram já direito constitucional, artigo 5º, vocês viram lá no artigo 5º, inciso que nós temos aqui a ação popular como legitimado ativo ou cidadão, eleitor, que pode mover esse tipo de ação para proteger a probidade administrativa, a moralidade administrativa. Lá a gente já viu todos aqueles requisitos, né? Em direito constitucional tem que ser eleitor, em regra não paga custas, tá? A não ser que ele esteja agindo deliberadamente de má fé. Então tudo isso nós teremos aqui na ação popular como uma forma de defesa constitucional da moralidade administrativa, certo? E nós teremos também a ação de improbidade administrativa com previsão onde? No artigo 37, parágrafo 4º, que vai ensejar a lei de improbidade administrativa, cujo legitimado hoje é apenas o Ministério Público por força do artigo 17 da lei de improbidade administrativa. Tá bom? Olha, por agora nós finalizamos o nosso primeiro bloco do estudo da lei de improbidade administrativa. Daqui a pouco, tá? Daqui a pouco nós iremos voltar com o nosso segundo bloco e com muitos assuntos aí sobre a lei de improbidade administrativa. Até daqui a pouco.